10 piores assassinos de testosterona. Que a testosterona é o principal hormônio masculino, todos nós sabemos. Mas você sabe o que você deve evitar para não diminuir os níveis do hormônio? Então fique com a gente até o final do vídeo, porque você vai conhecer as 10 coisas que são assassinos de testosterona e você deve evitar a qualquer custo. E o número 8 é o principal, então não perca! A testosterona é o hormônio sexual masculino necessário para ajudar a regular muitos processos diferentes no corpo, incluindo libido, massa óssea e muscular, função erétil e produção de glóbulos vermelhos, diz John Lina, urologista certificado pela American Association. Muitos fatores podem afetar os níveis de testosterona, especialmente idade e peso, diz o Dr. Lina. Quando o nível de testosterona está muito baixo, você pode sentir vários sintomas, incluindo fadiga, depressão, disfunção erétil e redução da massa muscular. Além de reduzir os níveis de testosterona, a falta de sono pode aumentar o risco de obesidade, hipertensão, doenças cardíacas, derrame e transtornos mentais. Número 1. Falta de sono. A privação de sono pode reduzir significativamente a testosterona. Os níveis de testosterona aumentam enquanto você dorme e estão totalmente relacionados ao ritmo circadiano, que é o processo natural que regula o ciclo do sono. As pesquisas mostram que em homens saudáveis, os níveis de testosterona aumentam com o início do sono e atingem o pico no primeiro episódio do sono REM. O sono REM é a fase do sono associada aos sonhos e à consolidação de memórias. De acordo com especialistas, para pessoas com padrões de sono tradicionais, os níveis máximos de testosterona acontecem entre 3 horas e 8 horas. Então, podemos dizer que a falta de sono ajuda a destruir os níveis de testosterona nos homens. Além disso, foi descoberto que os níveis de testosterona são mais elevados pela manhã, e os níveis mais altos do hormônio são geralmente em torno de 10 horas da manhã. Um estudo mostrou que trabalhadores sem turnos padronizados, trabalhando fora do horário das 7 horas da manhã às 18 horas, eram mais propensos a ter níveis mais baixos de testosterona e piores sintomas de deficiência de testosterona. Um outro estudo feito com 10 jovens saudáveis descobriu que dormir por menos de 6 horas por noite durante uma semana reduziu os níveis de testosterona em mais ou menos 11%. Como você viu, o sono e a testosterona têm muitas relações. Mesmo que a falta de sono afete a produção de testosterona, outras pesquisas provaram que a baixa testosterona pode afetar a qualidade do seu sono. Então, se você quer níveis mais altos de testosterona, é importante dormir entre 6 e 9 horas por noite. Número 2. Falta de exercício. A inatividade física está relacionada a níveis mais baixos de testosterona. Qualquer atividade física ajuda a aumentar os níveis do hormônio, mas nem todos os exercícios são iguais. Além disso, se você está tentando aumentar seus níveis de testosterona, você pode querer adicionar outras atividades. Os exercícios de resistência são comprovados por pesquisas para ajudar a aumentar os níveis de testosterona a curto e longo prazo. Esses incluem a musculação. A musculação é o melhor tipo de exercício para aumentar a testosterona a curto e longo prazo. Foi mostrado que é especialmente útil para os homens. Um estudo de 2007 descobriu que homens que praticavam treinamento de força por 3 dias por semana durante 4 semanas estavam associados a aumentos nos níveis de testosterona, logo depois do treino e ao longo do dia. Mas os efeitos não são os mesmos para todos. Em um outro estudo mais antigo, um treino de musculação com 30 minutos de duração aumentou os níveis do hormônio em aproximadamente 20% nos homens, mas apenas 17% nas mulheres. Em algumas pesquisas, mostraram ainda que o aumento dos níveis do hormônio podem ser apenas temporários nas mulheres. Um outro estudo mostrou que os níveis de testosterona aumentaram em homens jovens e mais velhos depois de 3 séries de 8 a 10 repetições de musculação. Mas outros hormônios sexuais, como o GH, hormônio do crescimento, tinham muito mais probabilidade de aumentar em homens mais jovens do que em homens mais velhos. Seus níveis de testosterona aumentam depois do exercício, especialmente o treinamento de força intenso. Esse aumento de nível pode durar apenas 15 minutos, ou até 1 hora. Os homens, muitas vezes, têm um aumento maior e mais longo na testosterona quando fazem treino de força à noite, em vez de pela manhã. Os iniciantes também recebem um impulso maior, mas com o tempo, os seus níveis hormonais vão se adaptando. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo,
e os seus músculos parecem que não estão evoluindo, eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 3. Linhaça. A linhaça é um alimento saudável e contém gorduras saudáveis para o coração, fibras e várias vitaminas e minerais importantes. Mas algumas pesquisas mostram que pode causar uma diminuição nos níveis de testosterona. Isso acontece porque a linhaça é rica em lignanas, que são compostos vegetais que ligam a testosterona e a forçam a ser excretada do nosso corpo. Sem contar que a linhaça é rica em ácidos graxos ômega 3, que também podem estar associados à diminuição dos níveis do hormônio. Em um estudo feito em 2001, com aproximadamente 20 homens com câncer de próstata, a suplementação com linhaça e a diminuição da ingestão geral de gordura reduziram significativamente os níveis de testosterona. Mas ainda são necessários mais estudos em larga escala que avaliem melhor os efeitos da linhaça nos níveis de testosterona. Número 4. Excesso de álcool. O consumo excessivo de álcool pode reduzir a testosterona. Quer seja um copo de vinho tinto ou um copo de cerveja, as pessoas de todas as idades e nacionalidades gostam de ingerir álcool esporadicamente. Mas é importante saber que algumas coisas ruins podem acontecer quando uma pessoa ultrapassa a ingestão diária recomendada de álcool. Além da famosa ressaca, o consumo excessivo de álcool pode ter um impacto drástico a longo prazo nos níveis hormonais e podem destruir os níveis de testosterona nos homens. É inegável que a testosterona tem diversas funções no corpo. Se funcionar de forma ideal, desempenha um papel na manutenção e aumento da massa muscular e no aumento da densidade óssea, sem contar no aumento da libido. Infelizmente, o consumo de álcool pode ter efeitos negativos nos níveis de testosterona. Mas você sabe por quê? O álcool afeta negativamente os níveis de testosterona. Mesmo o consumo moderado de álcool pode causar a diminuição da produção de testosterona, desde que você faça isso diariamente. Mas quais são os efeitos do álcool nos níveis do hormônio? Número 1. O álcool danifica as células de Leydig. O consumo excessivo de álcool pode prejudicar as células de Leydig nos testículos, que é uma fonte primária de testosterona nos homens. Esse dano interrompe o processo de síntese de testosterona, levando a níveis hormonais mais baixos. Número 2. O álcool aumenta a produção do hormônio do estresse cortisol. O consumo desenfreado de álcool provoca um aumento no cortisol, o hormônio do estresse. Níveis elevados de cortisol podem suprimir a síntese de testosterona e reduzir os níveis de testosterona no sangue. Número 3. O álcool interfere na liberação do hormônio liberador de gonadotrofina, um regulador do eixo reprodutivo localizado no hipotálamo. Ele é mais do que essencial para estimular a produção do hormônio luteinizante e do hormônio folículo estimulante, que possuem a função de regular a produção de testosterona. Número 4. O álcool produz etanol, o que pode prejudicar a produção de testosterona. O etanol e o acetaldeído, 2 subprodutos do metabolismo do álcool, podem danificar as células produtoras de testosterona nos testículos, tanto direta como indiretamente. Além do etanol suprimir a liberação dos hormônios, também diminui a síntese de radicais ativos de oxigênio, o que prejudica a testosterona. Número 5. O álcool eleva os níveis de estrogênio. O álcool retarda a degradação do estrogênio no fígado, o que, consequentemente, causa um aumento nos níveis de estrogênio nos homens. Esse aumento de estrogênio diminui diretamente o hormônio T. Número 6. O álcool prejudica a função hepática. O fígado é muito importante para metabolizar vários hormônios endócrinos. Quando você consome muito álcool, isso pode prejudicar a função hepática, afetando o metabolismo e a depuração de hormônios, incluindo a testosterona. Isso acaba levando ao comprometimento dos níveis de testosterona no corpo. Número 5. Estresse crônico. Altos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, podem diminuir a testosterona. Os níveis altos de testosterona em homens já foram associados à diminuição da reatividade ao estresse, e foi relatado que a testosterona aumenta a resposta ao estresse. Alguns fatores de estresse de curto prazo podem aumentar temporariamente os níveis de testosterona até um determinado limite. Uma explicação é que o estresse torna os testículos mais sensíveis a hormônios, como no caso do hormônio luteinizante, que desencadeiam a produção de testosterona. Isso é verdade para a maioria dos contextos, mas varia de acordo com diferentes fatores, como idade e tipo de estresse. Número 6.
Obesidade. O excesso de gordura corporal pode afetar negativamente os níveis hormonais. A obesidade diminui os níveis de testosterona. Por exemplo, um estudo feito em 2007, com aproximadamente 1.600 homens ao redor dos 40 anos, descobriu que cada aumento de um ponto no IMC estava associado a uma diminuição de testosterona. Além disso, um estudo de 2008, com aproximadamente 1.800 homens ao redor de 30 anos, descobriu que a circunferência da cintura era um indicativo ainda mais forte de baixos níveis de testosterona do que o IMC. Um aumento de 10 centímetros no tamanho da cintura aumentou em aproximadamente 70% as chances de um homem ter um nível baixo de testosterona. Para efeito de comparação, 10 anos de envelhecimento aumentam as chances em apenas 35%. Resumidamente, a circunferência da cintura foi o indicativo mais forte do desenvolvimento de sintomas de deficiência de testosterona. A obesidade diminui a testosterona total por conta das reduções associadas à resistência à insulina na globulina de ligação aos hormônios sexuais. Número 7. Dieta pobre. Uma dieta com baixo teor de proteínas, gorduras saudáveis e nutrientes essenciais pode prejudicar a produção de testosterona. Se você está preocupado com seus níveis de testosterona, é importante rever o que você está comendo no seu dia a dia. Uma dieta pobre pode ser um dos princípios culpados para a diminuição do hormônio no seu corpo. Por exemplo, uma dieta rica em açúcar pode levar a picos de insulina, o que impede o corpo de produzir hormônios, como a testosterona. Então, você deve ter uma dieta balanceada, que inclua frutas, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Esses alimentos vão ajudar a capacidade do seu corpo de produzir testosterona. Número 8. Exposição a estrogênio ambiental. Produtos químicos, como o BPA, presentes em muitos plásticos, podem afetar os níveis hormonais. Tanto a testosterona como o estrogênio contribuem para o funcionamento geral do corpo. Eles precisam ser equilibrados para que sua função e características sexuais funcionem. Se eles não estiverem equilibrados, você pode ter certeza de que seus níveis de testosterona estão baixos. O bisfenol, a BPA, é um desregulador endócrino muito utilizado, que tem atraído muita atenção por conta dos seus efeitos na reprodução masculina. Um estudo de 2022 mostrou que a BPA pode ter mecanismos para interferir nos níveis de hormônio esteroides e na proliferação de células germinativas nos testículos. Nesse mesmo estudo, foi mostrado que a exposição ao BPA induziu níveis mais baixos de testosterona e proliferação anormal de células germinativas nos testículos em peixes. Número 9. Deficiência de zinco. O zinco é um mineral essencial para a produção de testosterona. O zinco é um mineral essencial para o nosso corpo. Você precisa de zinco para o funcionamento do sistema imunológico e para a divisão celular. O zinco ajuda as enzimas a quebrar os alimentos e outros nutrientes, sem contar que tem um papel importante nas enzimas, que constroem proteínas. Pode ser encontrado em certos alimentos, mas também está disponível em suplementos e até mesmo em alguns medicamentos. E o mais importante, a deficiência de zinco pode levar a baixa testosterona. Isso porque a falta de zinco afeta os níveis de testosterona. E também, o mineral pode afetar as células dos testículos que produzem testosterona. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 10. Estilo de vida sedentário. A falta de atividade física regular pode contribuir para a diminuição de testosterona. Com base em dados conduzidos com aproximadamente 1.200 jovens dinamarqueses saudáveis, foi mostrado que o estilo de vida sedentário estava associado à função testicular, qualidade do sêmen e hormônios reprodutivos, independente da atividade física. Os homens foram convidados a participar do estudo com duração de 4 anos, quando realizaram um exame médico obrigatório para determinar sua aptidão para o serviço militar. Informações sobre comportamento sedentário e atividade física foram obtidas por meio de questionário. Os homens fizeram um exame físico, entregaram uma amostra de sêmen e coletaram uma amostra de sangue. Foram mostrados um aumento no hormônio folículo estimulante e uma diminuição na testosterona e na proporção testosterona ou hormônio luteinizante em homens que assistem muitas horas de televisão. Bônus:
Gorduras trans. As gorduras trans são um tipo de gordura prejudicial à saúde, que foi proibido desde 2015. Alguns estudos descobriram que o consumo regular de gorduras trans de fontes como alimentos processados pode diminuir os níveis de testosterona. Um estudo realizado em aproximadamente 200 homens mostrou que aqueles que consumiram maiores quantidades de gorduras trans tinham níveis de testosterona ao redor de 15% mais baixos do que aqueles que não consumiam regularmente. Além disso, eles também tiveram uma contagem de espermatozoides aproximadamente 40% menor e uma diminuição no volume testicular, o que pode estar ligado à redução da função testicular. Agora conta pra gente nos comentários quais dessas 10 coisas que assassinam seus níveis de testosterona você faz indiretamente no seu dia a dia.